Meus irmãos, boa noite a todos, paz e graça. Eu tenho dito que é sempre um privilégio nós nos encontrarmos aqui no dia do Senhor para o adorarmos. São tantas as ilusões que querem roubar o nosso coração, afirmando que muitos outros lugares são melhores do que estarmos juntos na casa do Senhor. E o Senhor guardou o nosso coração e nos fez atender à santa convocação, estarmos aqui e sermos ricamente abençoados num ato de adoração, de louvor, mas também ao ouvirmos a sua palavra. E esta palavra nós a leremos mais uma vez. Eu convido os irmãos a abrirem um texto bíblico em Romanos capítulo 5. Nossa leitura será do verso 12 ao verso 21, a segunda parte do capítulo 5 da carta aos Romanos. A palavra do nosso Deus assim nos diz: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de aqui ouvirmos a sua palavra, a voz do Senhor, e sermos edificados e orientados, entendermos, ó Deus, sobre o funcionamento do reino da graça. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos chamou, por misericórdia, por abundante graça, para vivermos na sua presença e desfrutarmos dos privilégios, ó Deus, da herança do Senhor. Abençoe-nos agora na leitura, no estudo, naquilo que o Senhor tem a dizer aos nossos corações a partir desta porção da sua santa e preciosa palavra. Prepare os corações que o Senhor trouxe para cá, para que ouçamos de bom grado, ó Deus, a verdade do Senhor e aguardemos no nosso coração, e que ela produza, ó Deus, os frutos que o Senhor mesmo deseja e para os quais o Senhor a designou. Em o nome de Jesus é a oração que fazemos. Amém, Senhor. Imagine em algum lugar a existência de um reino. Ele é terrível, ele é assustador. E neste reino quem governa é o pecado. E ele faz isso por intermédio da morte. Os súditos desse reino vivem sob o domínio do pecado. E o fim deste reino não é a paz, a prosperidade e o bem comum, mas a morte. Os súditos deste reino não enxergam nada no horizonte a não ser o fim de suas próprias vidas. Pois é, meus irmãos, esse reino não é o produto de um experimento mental
de uma obra de ficção ou de um conto de fadas. Ele existe, é real. Esta é a condição do homem sem Deus. Ele vive nesse reino sob o domínio do pecado que usa o cetro da morte para reger os seus governados. Paulo já vinha falando sobre esse reino e agora ele o apresenta com contornos mais fortes ainda, avançando e trazendo com mais força o seu argumento. O apóstolo falará agora, irmãos, sobre duas pessoas históricas e reais que são representantes de dois grupos. A primeira pessoa é Adão, o cabeça federal da humanidade, representando toda a raça humana. A segunda pessoa é Jesus, o segundo Adão, o representante dos eleitos amados por Deus. A segunda parte do capítulo 5 propõe, então, de início, apresentar o reino do pecado pela morte. Paulo mostra como foi que o pecado entrou no mundo, bem como as suas consequências funestas. Paulo diz que o pecado entrou no mundo por um único homem, Adão. Adão era o representante federal de todos os homens. O seu próprio nome já apontava para a raça humana, Adão, a humanidade. O versículo 12 que nós lemos nos diz isso. E pelo pecado a morte também entrou no mundo, alcançando por meio do representante da raça todos os homens, porque todos pecaram em Adão, o nosso representante. Adão tinha condições de obedecer às ordens de Deus. Deus foi muito claro a Adão. Deus então estabeleceu ali ordens cristalinas a ele, e ele deveria cumprir essas ordens. E ele tinha condições de fazer isso, mas as desobedeceu. E a consequência disso não foi outra senão a morte. Se ele tivesse obedecido, ele não morreria. Então ele foi expulso da presença de Deus e a morte física o acompanhou. Adão morreu. É por isso que nós temos medo da morte, irmãos. É por isso que a morte assombra as pessoas. Por mais que haja pessoas que digam que não têm medo algum da morte, no fundo, elas têm. A morte representou a separação entre Adão e Deus. Adão, a humanidade e Deus. E seu aguilhão ainda machuca, ainda atormenta, ainda amedronta até os nossos dias. Nós estamos, irmãos, vinculados a Adão, todos estão, todos os seres humanos. É como uma árvore e os seus galhos. Nós pecamos no pecado de Adão. Foi por causa de um único pecado que a morte passou a reinar universalmente sobre todos os homens. Há palavras muito interessantes sobre isso do pastor galês Stuart Olliott. Ele diz assim: não é bom dizer não é justo, pois esses são os fatos. Não faz sentido protestar, eu não teria feito o que Adão fez, pois nós mesmos fazemos como ele, todos os dias de nossa vida. É tolice, diz o pastor Olliott, é injusto. Dizer é injusto, porque o princípio muito representativo que nos constituiu pecadores é o mesmo princípio pelo qual alguém, Jesus Cristo, salva os pecadores. Essas são as palavras do Stuart Olliott. Paulo continua, meus amados irmãos, e nos esclarece algo importante quando nós atentamos para os versos 13 e 14. Por que é que os homens, eles morrem no interregno entre Adão e Moisés? Não havia lei para que fosse transgredida. A lei ainda não havia sido entregue formalmente. Isso significa que não havia uma espécie de linha de prumo para se julgar a inclinação das transgressões
humanas. Como alguém poderia ser declarado culpado se não havia preceitos claros e exigências bem definidas? Só que as pessoas, diz o apóstolo Paulo, nesse meio tempo, entre Adão e Moisés, continuaram morrendo. O que isso mostra? Que as pessoas eram definitivamente pecadoras, mesmo não havendo leis em sua época. Não foi a quebra literal de uma lei escrita em tábuas que tornou aquelas pessoas pecadoras, mas o fato de elas terem pecado em Adão. O que o representante daquelas pessoas, o nosso representante também, fez, afetou cada uma delas individualmente. A ação de um afetou a todos. O pecado de um arruinou a todos. As coisas estavam arruinadas. Não havia esperança alguma a não ser em um aspecto que Paulo nos apresenta aqui. O de que Adão era uma espécie de contraparte de alguém que ainda viria, o segundo Adão, Jesus Cristo. Isso mostra, irmãos, para nós a presença de um outro reino, não apenas o reino da morte, mas o reino da graça. E este é o tema do sermão de hoje, o reino da graça. O reino do pecado ainda existe, no entanto, há um reino muito mais poderoso do que esse, que é o reino da graça. E Paulo nos ensina aqui, irmãos, algumas lições sobre o reino da graça. Nós vamos aprender pelo menos 4 dessas lições. Em primeiro lugar, nós aprendemos que o reino da graça nos mostra que o dom é maior que a ofensa. No reino da graça, o dom é maior que a ofensa. Vejamos os versos de 15 a 17, mais uma vez. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que há semelhanças entre o primeiro e o segundo Adão, mas há também diferenças. O dom gratuito da graça concedido pelo segundo Adão é muito maior do que a queda do primeiro Adão. Por meio da ofensa de um só homem, muitos morreram, mas muito mais coisas aconteceram por causa do dom, pela graça de Deus, por meio de um só homem também, Jesus Cristo. As bênçãos foram abundantes sobre muitos, conforme nos diz o verso número 15. Muito mais bênçãos foram concedidas, a proporção é muito maior do que aquilo que ocorreu decorrente da obra falha do primeiro Adão. Paulo não está aqui, meus irmãos, tratando de quantidade de pessoas. Nós sabemos que a Bíblia nos diz que a quantidade de salvos é menor do que a de perdidos. Os salvos entram pela porta estreita, eles são o remanescente. Mas embora o texto bíblico fale de muitos que recebem o dom, aqui se refere aos privilégios que eles recebem. São muitos os privilégios que recebemos com a vinda do segundo Adão. Os prejuízos que a queda de Adão produziu se tornam poucos, pequenos, diante da abundância dos benefícios que nós recebemos no segundo Adão, em Cristo Jesus.
Meus irmãos, os paralelos entre Adão e Cristo falham quando nós colocamos um do lado do outro, e a razão para isso é que, embora pelo pecado de Adão, o julgamento e a condenação entraram em cena, deste modo repetindo-se na vida de todos os seres humanos, o Senhor Jesus, por intermédio de sua graça, reverteu essa condenação por meio da justificação. O versículo 16 é muito claro para nós, falando sobre essa realidade. A obra de Cristo, a obra do segundo Adão, nos justificou diante do Pai. Os efeitos do pecado perderam a sua força completamente por causa da obra de Cristo Jesus. Por meio da ofensa do primeiro Adão entrou a morte, que alcançou universalmente os homens, estabelecendo os marcos do seu reino. No entanto, diz o texto no verso 17, muito mais a graça e a justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. No reino da graça, meus irmãos, o dom é maior que a ofensa. O que Jesus fez é muito maior do que o primeiro Adão fez. A obra de Jesus é muito mais superior do que o estrago que o pecado realizou. Isso mostra para nós que Jesus não perdeu, Deus não perdeu, Satanás e o pecado não conseguiram arruinar os planos de Deus, porque a obra do Senhor é muito maior, a obra do Senhor é muito superior. O dom da graça, a dádiva, o presente é muito maior do que a ofensa. Mas nós seguimos com o texto e aprendemos uma segunda lição sobre o reino da graça. No reino da graça, o dom é maior que a ofensa. Mas em segundo lugar, no reino da graça, a justificação é maior que a condenação. Verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. O versículo 18, nesta segunda parte do capítulo 5, é muito importante, irmãos, porque ele trata do princípio de representatividade que o apóstolo Paulo precisa tratar dele aqui. Ele diz que por meio de uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Do mesmo modo, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Aqui algo precisa ser compreendido, irmãos. Como a condenação veio sobre todos e igualmente a salvação veio sobre todos. Quer dizer então que todos são salvos? Quer dizer que Jesus, por meio da sua obra, salva todos os homens? Em Adão, todos foram condenados. Em Jesus, todos justificados. Alguns acreditam que sim. Alguns acreditam que Jesus justificou a todos e que no final das contas todos os homens serão salvos. Aqueles que defendem isso são chamados de amiraldianistas, por causa de um teólogo do século XVI que defendia esse posicionamento. Ele era um huguenote francês chamado Moïse Amiraux. Esses adeptos são também conhecidos por defenderem o universalismo soteriológico, essa ideia de que todo mundo, no final das contas, será salvo. Então, a obra que o primeiro Adão fez, condenando todos os homens, agora o segundo Adão corrige, salvando todos os homens.
Será mesmo que o apóstolo Paulo está legitimando esse tipo de entendimento? Seria consistente o amiraldianismo ou o universalismo soteriológico? É claro que não. Nós já percebemos desde o início da carta que Paulo escreve aos Romanos, Paulo já afirmou que há uma grande parcela dos seres humanos que já está condenada. Deste modo, não pode haver a possibilidade, irmãos, de salvação para esse grupo. Admitir isso no texto seria desconsiderar uma contradição, mas não há contradição no texto. Como é que pode todos serem condenados e todos então serem salvos? A graça que veio sobre todos é a graça que veio sobre todos aqueles a quem Cristo representou no seu sacrifício. O texto bíblico aqui, ele faz alusão ao princípio da representatividade. Adão arruinou todos aqueles a quem ele representava, enquanto Cristo justificou todos aqueles a quem ele representava no seu sacrifício. É essa, irmãos, a ideia que está no texto. E o Senhor Jesus não apenas nos absolveu da condenação, Ele imputou a nós a sua justiça, de modo que somos declarados justos, significando isso não apenas que nós somos libertos da condenação, mas que nós temos direito à posse e ao deleite da vida em Cristo Jesus. O que é isso, irmãos, senão a feição do reino da graça? No reino da graça, o dom é maior que a ofensa. No reino da graça, a justificação é maior que a condenação. A justificação produz um resultado muito mais portentoso que a condenação. Ela não apenas anula o escrito de dívida que havia contra nós, mas nós recebemos o crédito da justiça, a justiça de Cristo. Nós podemos nos deleitar na vida, passamos a ter direito como herdeiros do Senhor, fomos inseridos na listagem de seus filhos, daqueles que poderão usufruir daquilo que o Pai fornece. Que maravilha nós olharmos, irmãos, para o reino da graça e observarmos a sua descrição e as suas características de acordo com o ensino bíblico. E aprendemos que no reino da graça o dom é maior que a ofensa, mas também a justificação é maior que a condenação. Mas o texto continua dizendo, e quando nós lemos o verso 19, nós aprendemos uma terceira lição sobre o reino da graça. É que no reino da graça a obediência é maior que a desobediência. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Foi a desobediência de Adão que nos tornou pecadores e aptos para recebermos o salário do pecado. No reino da morte funciona assim. Todos os súditos receberão a condenação decorrente da desobediência do primeiro Adão. No entanto, irmãos, Cristo obedeceu até o fim, e essa obediência constitui os muitos justos, aqueles a quem Ele representou. A justiça do Senhor é imputada a nós, é colocada em nossa conta. Como eu já disse em sermões anteriores nesta carta, o primeiro Adão colocou o nome de quem ele representava no caderninho da dívida. Todos os que ele representou têm de acertar as contas com Deus por causa do pecado. Eles têm uma dívida que eles não conseguem pagar.
Um homem sem Deus possui uma dívida que ele não consegue pagar. Adão colocou o nome da humanidade nessa lista. Mas ao contrário, aqueles a quem Cristo representou, Ele colocou um bônus, não uma dívida. Ele colocou o nosso nome na lista daqueles que partilham da justiça dEle. Ele nos retirou de uma lista de devedores para nos colocar em uma lista de pessoas que possuem a justiça dEle, que não tem débito algum para acertar com Deus. Sua situação com Deus já foi resolvida. A justiça divina foi satisfeita por meio do nosso representante, o segundo Adão. Vejam, irmãos, os resultados da obediência de Jesus. Esses resultados são muito maiores do que os resultados da desobediência de Adão, o primeiro Adão. O que Cristo fez não perde para o que o primeiro Adão fez. O pecado não é superior à graça. O reino da morte não é superior ao reino da graça. Muitos acham que o que Jesus fez, só foi um pouquinho diante da devastação imensa que o pecado realizou. Se assim o fosse, irmãos, o pecado e a morte sairiam vencedores. É como se o grande exército da morte estivesse lutando contra o exército da vida, e o exército da morte vencesse, e Jesus apenas salvasse alguns dos combatentes do exército da vida, levando-os para um esconderijo. Não, não é isso, irmãos. A obra de Cristo é muito maior. A vida saiu vitoriosa. A obediência de Jesus foi muito maior do que a desobediência do primeiro Adão. No reino da graça, nós observamos que a obediência é maior que a desobediência. O que Cristo fez, irmãos, é muito maior do que o pecado realizou. No reino da graça, portanto, o dom é maior que a ofensa. A justificação é maior que a condenação. A obediência é maior que a desobediência. E por fim, uma quarta lição, nós aprendemos que no reino da graça, a vida é maior que a morte. Versos 20 e 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Vejamos, irmãos, o que a palavra de Deus nos diz aqui. O texto diz que a lei veio para que avultasse a ofensa. O que isso significa? Aí nós precisamos voltar lá para o verso número 14 que nós lemos hoje. Paulo disse lá no verso 14 que a morte reinou de Adão até Moisés. No interregno entre a queda de Adão e a entrega formal da lei, as pessoas continuaram morrendo. O salário do pecado, nós sabemos, é a morte. Mas não havia preceitos escritos para que alguém dissesse assim: você quebrou o mandamento X, agora você está sob a condenação de Deus. Não havia. A lei não havia sido entregue formalmente, em tábuas, escritas na pedra. No entanto, as pessoas morriam. Sabe por quê? Porque elas eram inerentemente más. Elas ofendiam a Deus, do mesmo modo como Adão ofendeu. Não naqueles termos específicos em que Adão recebe uma orientação muito clara e ele desobedece. Não, essas pessoas, por herdarem a natureza corrompida, elas afrontam a Deus. Quando a lei veio, o
que aconteceu? A lei deu mais vulto, a lei deu mais clareza às ofensas. Elas se multiplicaram, diz o apóstolo Paulo. O pecado superabundou. No lugar de o homem retrair as suas ações com a lei escrita, mostrando agora claramente quais são os seus pecados, o homem não se importou com isso. A lei não resolveu o problema do ser humano. A lei não conseguiu limpar o ser humano. Piorou? É porque a lei é má então, pastor? Não. A lei é justa. A lei é boa. A lei de Deus, ela é harmônica ao caráter do legislador. As ofensas agora são claras por causa da lei. A lei é boa e justa. A questão agora é que ela tipifica as ofensas. Os pecados aumentaram, porque poderiam agora ser tipificados e porque o homem continuou pecando sem parar. É isso que Paulo diz no versículo 20. No entanto, onde abundou o pecado, diz o texto, superabundou a graça do Senhor. Os pecados se multiplicaram, mas a graça foi ainda maior. E qual o propósito dessa graça superabundante? É porque enquanto o pecado reinou pela morte, que assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, como nos diz o verso número 21. O reino do pecado pela morte não conseguiu ser maior que o reino da graça pela vida. No reino da graça, a vida é maior que a morte. Isso é tão verdade, irmãos, que a morte morrerá no fim da história. Diz o apóstolo Paulo na sua primeira correspondência aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 26, que a morte será o último inimigo a ser vencido pelo Senhor. A obra de Cristo é superabundante, não importa o quanto o pecado tenha se proliferado, a graça dele é maior ainda, a obra de Cristo é maior do que a devastação feita pelo pecado. Jesus não perdeu, no fim, ninguém poderá dizer que ele perdeu. Jesus é vitorioso. Meus amados irmãos, o reino da graça é vitorioso. Jesus é vitorioso. A igreja de Jesus é vitoriosa. No reino da graça, o dom é maior que a ofensa, a justificação é maior que a condenação, a obediência é maior que a desobediência e a vida é maior que a morte. Tudo isso demonstra a vitória de Cristo e de sua obra. É por isso que ninguém conseguirá atrapalhar os planos do Senhor, nem o diabo, nem o mundo, nem a carne. Ninguém conseguirá atrapalhar os planos do Senhor. A história não terminará com um Jesus derrotado. Nenhum dos que o Pai lhe concedeu vai se perder. Igrejas pequenas, poucos missionários pelo mundo, perseguições, ações políticas contrárias ao reino de Deus, nada disso poderá causar algum dano aos planos do Senhor. O livro de Apocalipse, a Revelação, ele possui uma estrutura muito interessante. Existe uma palavrinha muito importante em Apocalipse, uma palavrinha-chave para o entendimento daquele livro. É a palavra polemos. A palavra polemos em grego é uma das palavras utilizadas para luta. É de onde vem a palavra em nossa língua polêmica. O livro de Apocalipse, ele se estrutura dentro daquilo que alguns estudiosos chamam de paralelismo progressivo. São conjuntos de capítulos que contam a mesma história do começo até o fim. Só que quanto mais nós vamos avançando para essas porções de capítulos,
como é um paralelismo progressivo, nós vamos encontrando progresso ao se contar a mesma história, agora com outros detalhes. E aí nós vamos seguindo na leitura. Mas o livro de Apocalipse possui duas divisões. São grandes divisões. A primeira que vai do capítulo 1 até o capítulo 11, a segunda que vai do capítulo 12 até o capítulo 22. Além das pequenas divisões, essas duas grandes divisões tratam do polemos, da luta. A primeira parte é a luta entre a igreja e o mundo. A segunda parte do livro de Apocalipse trata de uma outra luta. Uma luta que está por trás dessa primeira luta, que é a luta entre Cristo e o dragão. Então, a primeira parte do livro, capítulo 11, ele encerra, é como se fosse um encerramento da história. Mas depois nós temos uma história por trás da história e a apresentação mais completa de como tudo vai acabar do capítulo 12 ao capítulo 22. E nós podemos, irmãos, repetir as palavras das vozes dos céus no final do capítulo 11, que é o final da história, mas que ainda não é uma história completa. E lá o texto bíblico diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O reino da graça, irmãos, é vitorioso, por mais que o pecado e a morte causem um grande estrago, a obra de Cristo é muito maior. Que nós confiemos nessa obra e desfrutemos dos benefícios daquilo que o Senhor fez por nós. O primeiro Adão falhou, mas o segundo não. Que alegria para nós, e é isso que nós devemos anunciar. Como é bom, irmãos, sabermos disso, como é bom sabermos que o dom é muito maior que a ofensa, como é bom sabermos que a justificação é maior que a condenação, como é bom sabermos que a obediência é maior que a desobediência e que a vida é maior que a morte. Que bom sabermos que Cristo é vitorioso, que bom sabermos que o primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão não. E nós louvamos a Deus pela sua obra, confiamos nele e nos alegramos, e é por isso que nós podemos seguir avante, é por isso que nós podemos caminhar perseverantemente de maneira muito alegre e contente, por sabermos daquilo que o Senhor fez, e aquilo que Jesus fez é muito maior do que tudo aquilo de ruim que nós podemos observar no mundo. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que nós nos alegremos por estarmos no reino da graça e usufruirmos de todos esses benefícios, que são muito maiores do que todo o estrago, devastação que trouxe o reino do pecado pela morte. A igreja do Senhor segue avante, proclamando, anunciando e desfrutando das bênçãos do reino da graça. Se alegre com isso, louve ao Senhor e anuncie, proclame o Evangelho, porque muitos ainda haverão de se tornar justos por causa da obra que Cristo realizou e haverão de participar como nós também, a igreja, desse reino maravilhoso, o reino da graça de nosso Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai amado, muito obrigado. Obrigado pela sua palavra. Obrigado porque somos consolados e confortados, ó Deus, diante daquilo que o Evangelho nos apresenta. Quando olhamos para o mundo, ó Deus, e vemos a morte atuando, o pecado devastando vidas. Mas, ó Deus, nós olhamos para o reino da graça do Senhor. E somos consolados por sabermos, ó Deus, que o reino da graça é muito maior, mais poderoso e é vitorioso diante do reino do pecado pela morte. Pai, que o Senhor nos dê alegria por fazermos parte do reino da graça. Que
Que o Senhor nos anime a anunciarmos o Evangelho, ó Deus, na esperança de que muitos ainda haverão de fazer parte desse reino e desfrutarem, ó Deus, das bênçãos do segundo Adão. Pai, abençoe o seu povo, abençoe a sua igreja, continue nos animando, nos dando perseverança para seguirmos até o fim, ó Deus, e estarmos, ó Deus, engajados cada dia mais no reino da graça e usufruindo dos muitos privilégios, ó Deus, que o Senhor nos concede. Privilégios esses, ó Deus, que nós podemos anunciar também e nos alegrarmos quando, ó Deus, mais e mais pessoas ingressam nesse maravilhoso reino da graça, do amor, do Filho do Senhor. Pai, muito obrigado e aplique a sua palavra às nossas vidas e corações, conforme os seus santos propósitos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.